Quando os navios longos apareciam no horizonte, as jovens nobres das aldeias costeiras sabiam que suas vidas mudavam para sempre. O que acontecia após os ataques vikings não era apenas pilhagem ou destruição de propriedades. Era algo muito mais sinistro, algo que as crônicas medievais tentaram esconder da história oficial. O destino macabro dessas mulheres de posição social elevada era cuidadosamente planejado pelos invasores nórdicos, que viam nelas não apenas vítimas, mas mercadorias valiosas para seus planos de expansão e enriquecimento. As jovens nobres representavam o maior prêmio em qualquer ataque viking bem-sucedido. Diferentemente das camponesas comuns, essas mulheres possuíam educação refinada, conheciam idiomas, sabiam ler e escrever, além de dominarem habilidades domésticas sofisticadas que as tornavam extremamente cobiçadas nos mercados de escravos do mundo medieval. Sua posição social também significava que suas famílias poderiam pagar resgates significativos, ou que elas mesmas serviriam como moeda de troca em negociações políticas futuras. Os vikings conheciam perfeitamente o valor dessas prisioneiras especiais e desenvolveram métodos específicos para identificá-las e capturá-las durante os seus ataques devastadores. Durante os assaltos às aldeias, os guerreiros nórdicos tinham instruções claras sobre como reconhecer as jovens de família nobre. Elas vestiam roupas de tecidos mais finos, usavam joias características e viviam nas casas maiores e mais bem construídas dos povoados. Quando os vikings invadiam essas residências, não matavam essas mulheres imediatamente como faziam com os homens que resistiam. Em vez disso, elas eram separadas dos demais cativos e recebiam um tratamento diferenciado desde o primeiro momento da captura. Esse tratamento especial não significava bondade ou misericórdia, mas sim o reconhecimento de que essas prisioneiras valiam muito mais vivas do que mortas. O processo de seleção das jovens nobres durante os ataques era meticuloso e cruel. Os invasores examinavam as mãos das mulheres, as mãos inchaçadas, as garras canejadas e vivas, as dobradiças, os orifícios, a afes, os carcomides e os maciços. Quando encontravam mãos cansadas, não apenas examinavam novamente, mas lhe aplicavam os testes seguintes, procurando por pele macia que indicasse uma vida sem trabalho pesado. Verificavam seus dentes, cabelos e postura corporal, sinais que revelavam uma educação privilegiada e cuidados médicos adequados. As que passavam por essa seleção inicial eram imediatamente marcadas com cordas ou correntes especiais, distinguindo-as dos demais prisioneiros. Esta marcação garantia que elas não fossem mortas acidentalmente durante a confusão do ataque e que recebessem cuidados básicos durante a viagem de volta às bases vikings. Uma vez identificadas e capturadas, essas jovens enfrentavam uma jornada aterrorizante até os portos controlados pelos vikings. Durante o transporte, elas eram mantidas separadas dos outros cativos, não por privilégio, mas porque representavam um investimento muito valioso para ser perdido. Eram alimentadas o suficiente para se manterem saudáveis e apresentáveis, pois seu valor dependia diretamente de sua aparência e condição física. Muitas dessas jovens nobres tentavam resistir ou fugir durante essas viagens, mas os castigos por tais tentativas eram brutais e serviam como exemplo para desencorajar outras de fazerem o mesmo. Nos portos vikings, especialmente em centros comerciais como Dublin, essas prisioneiras especiais passavam por um processo de preparação para a venda que durava semanas ou até meses. Elas eram mantidas em instalações separadas, onde eram forçadas a aprender algumas palavras básicas da língua nórdica e a se comportar de acordo com as expectativas de seus futuros compradores. Durante esse período, muitas das jovens nobres descobriam que seu destino não seria a morte rápida que inicialmente temeram, mas algo potencialmente pior, uma vida inteira de servidão em terras distantes, longe de tudo que conheciam. Os registros arqueológicos e documentos históricos revelam que as jovens nobres capturadas pelos vikings enfrentavam 3 destinos principais, todos igualmente terríveis. Algumas eram vendidas como esposas forçadas para chefes vikings de menor importância que buscavam melhorar seu status social através do casamento com mulheres de linhagem aristocrática. Outras eram enviadas para os mercados de escravos do Oriente Médio, onde sua educação e refinamento as tornavam concubinas valiosas para mercadores ricos. Um terceiro grupo era mantido nas próprias comunidades vikings, onde serviam como tradutoras, escribas ou tutoras para os filhos da elite nórdica, sempre sob a constante ameaça de violência se tentassem escapar.
A tragédia dessas jovens mulheres ia além da perda de liberdade. Elas sabiam que nunca mais veriam suas famílias, suas casas ou suas terras natais. Muitas eram forçadas a presenciar a destruição completa de suas comunidades antes de serem levadas embora, carregando para sempre a imagem da morte de seus pais, irmãos e pretendentes. Essa tortura psicológica era parte deliberada do processo de quebrar sua resistência e transformá-las em prisioneiras submissas. Os vikings entendiam que uma cativa desesperançosa era mais fácil de controlar do que uma que ainda mantinha esperanças de retorno ou resgate. Bloco 2. 1000 palavras. O tratamento diferenciado que as jovens nobres recebiam nos mercados de escravos vikings revelava a complexidade sinistra desse comércio humano medieval. Enquanto cativos comuns eram vendidos rapidamente e por preços padronizados, essas prisioneiras especiais passavam por avaliações detalhadas que determinavam seu valor final no mercado. Comerciantes especializados examinavam não apenas sua aparência física, mas também suas habilidades intelectuais, conhecimentos linguísticos e até mesmo sua capacidade de adaptação a diferentes culturas. Esse processo de avaliação podia durar dias, durante os quais as jovens eram submetidas a testes humilhantes que determinavam se seriam vendidas como concubinas, esposas forçadas ou servas domésticas de luxo. As instalações onde essas avaliações aconteciam eram construídas especificamente para maximizar o valor das prisioneiras nobres. Diferentemente dos barracões lotados onde outros escravos eram mantidos, essas mulheres ficavam em celas menores, mas com melhores condições de higiene e alimentação. Não por bondade, mas porque sua aparência saudável e bem cuidada aumentava significativamente seu preço de venda. Comerciantes experientes sabiam que uma jovem nobre desnutrida ou doente valia uma fração do que poderia render se estivesse em boas condições físicas. Por isso, investiam recursos consideráveis para mantê-las apresentáveis até o momento da venda final. Durante esse período de preparação, muitas jovens nobres desenvolviam estratégias desesperadas de sobrevivência. Algumas fingiam estar doentes ou loucas, esperando diminuir seu valor no mercado e talvez conseguir uma morte mais rápida. Outras tentavam seduzir seus captores, acreditando que poderiam negociar melhores condições ou até mesmo a liberdade. Poucas dessas tentativas funcionavam, pois os comerciantes vikings tinham experiência suficiente para identificar essas táticas e reagir com punições severas que serviam de exemplo para outras prisioneiras. A realidade cruel era que essas mulheres não tinham controle algum sobre seu destino, independentemente de como tentassem manipular a situação. Os compradores dessas jovens nobres vinham de diferentes partes do mundo conhecido na época medieval. Chefes vikings procuravam esposas que trouxessem prestígio social através de sua linhagem aristocrática, mesmo que essa linhagem viesse de povos que consideravam inimigos. Comerciantes árabes e bizantinos pagavam preços altíssimos por mulheres europeias educadas que pudessem servir como tutoras para seus filhos ou como concubinas sofisticadas que demonstrassem sua riqueza e poder. Até mesmo mosteiros cristãos compravam essas prisioneiras, oficialmente para convertê-las ao cristianismo, mas frequentemente para usá-las como trabalhadoras não remuneradas em suas propriedades rurais. O processo de venda era um espetáculo degradante que reduzia essas mulheres de posição social elevada à condição de objetos a serem examinados e negociados. Compradores potenciais as inspecionavam como fariam com cavalos ou gado, verificando dentes, músculos e sinais de doenças. As jovens eram forçadas a demonstrar suas habilidades, recitando textos, escrevendo em diferentes idiomas ou executando tarefas domésticas complexas, enquanto homens estranhos decidiam seu valor monetário. Muitas dessas mulheres, que haviam sido criadas para comandar servos e tomar decisões importantes em suas comunidades, agora precisavam provar seu valor como servas para sobreviver. Sabe o que mais me impressiona quando eu pesquiso essas histórias? É perceber que por trás de cada número, de cada registro histórico, existe uma pessoa real que viveu esse terror. Uma jovem que talvez tivesse sonhos de casamento, de família, de contribuir para a sua comunidade, e que viu tudo isso desaparecer em um único dia terrível. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque também se importa com essas histórias esquecidas, com essas vozes silenciadas pelo tempo. Por favor, se inscreva no canal e deixe um comentário me contando de qual cidade você está assistindo.
não é só estatística para mim. Cada inscrição representa alguém que se importa em conhecer a verdade sobre o passado, mesmo quando essa verdade é difícil de aceitar. Uma vez vendidas, o destino macabro dessas jovens nobres tomava formas diferentes dependendo de quem as havia comprado. Aquelas que se tornaram esposas forçadas de chefes vikings enfrentavam a pressão constante de produzir herdeiros masculinos para seus novos maridos. Se falhassem nessa função, ou se os filhos nascessem com problemas de saúde, eram frequentemente culpadas e punidas severamente. Muitas dessas mulheres desenvolviam problemas mentais graves devido ao trauma constante, mas raramente recebiam qualquer tipo de cuidado médico adequado. Sua saúde mental era considerada irrelevante desde que ainda pudessem cumprir suas funções reprodutivas. As que foram vendidas para mercadores orientais enfrentavam uma jornada ainda mais longa e perigosa até seus destinos finais. Viagens que duravam meses através de rotas comerciais perigosas, onde muitas não sobreviviam às condições precárias de transporte. As que chegavam vivas aos mercados do Oriente Médio descobriam que seu valor estava diretamente ligado à sua capacidade de se adaptar rapidamente a culturas completamente diferentes. Precisavam aprender novos idiomas, novos costumes e novas formas de comportamento, sempre sob a ameaça de punição física se não conseguissem se adaptar com rapidez suficiente. Bloco 3. 1000 palavras. O aspecto mais perturbador do destino das jovens nobres capturadas pelos vikings era como suas próprias habilidades e educação refinada eram transformadas em instrumentos de sua própria opressão. Aquelas que sabiam ler e escrever eram frequentemente forçadas a falsificar documentos para seus captores, incluindo cartas de resgate fraudulentas enviadas às suas próprias famílias. Imagine a tortura psicológica de uma jovem nobre sendo obrigada a escrever uma carta mentindo sobre suas condições de cativeiro para extorquir dinheiro de pais desesperados que ainda acreditavam que poderiam salvá-la. Muitas dessas cartas continham códigos secretos ou mensagens ocultas, tentativas desesperadas de comunicar a verdade sobre sua situação, mas raramente essas mensagens chegavam aos destinatários ou eram compreendidas a tempo de fazer diferença. As jovens que dominavam múltiplos idiomas se tornavam tradutoras forçadas durante negociações comerciais e diplomáticas, sendo obrigadas a facilitar acordos que frequentemente envolviam a venda de outras mulheres capturadas. Elas presenciavam e participavam involuntariamente da expansão do mesmo sistema que havia destruído suas próprias vidas, criando um ciclo vicioso de culpa e trauma psicológico. Algumas tentavam sabotar essas negociações através de traduções incorretas, mas quando descobertas, enfrentavam punições brutais que serviam de exemplo para outras prisioneiras que pudessem ter ideias similares de resistência. A educação musical e artística que muitas jovens nobres possuíam também se tornava uma maldição em suas vidas de cativeiro. Elas eram forçadas a entreter seus captores e compradores com canções e danças de suas terras natais, tendo que apresentar a cultura de seu povo como forma de entretenimento para aqueles que a haviam destruído. Algumas dessas apresentações aconteciam durante banquetes, onde se comemoravam os ataques bem-sucedidos às suas próprias comunidades, forçando essas mulheres a sorrir e cantar enquanto ouviam detalhes sobre a morte de pessoas que conheciam e amavam. Os registros históricos revelam que algumas jovens nobres tentaram usar sua educação para negociar melhores condições de vida ou até mesmo a liberdade. Ofereciam ensinar seus captores a ler e escrever, ou prometiam revelar informações valiosas sobre rotas comerciais e defesas de outras aldeias. Essas tentativas raramente funcionavam como esperado, pois os vikings logo perceberam que era mais lucrativo manter essas mulheres como propriedade permanente do que aceitar qualquer tipo de troca que pudesse resultar em sua liberdade. Além disso, qualquer informação valiosa que possuíssem era extraída através de interrogatórios forçados, sem necessidade de oferecer contrapartidas. O isolamento cultural era uma das torturas mais sofisticadas impostas a essas prisioneiras. Muitas eram deliberadamente separadas de outras pessoas que falassem seu idioma nativo ou compartilhassem suas tradições culturais. Esse isolamento linguístico e cultural as tornava mais dependentes de seus captores para comunicação básica e informações sobre o mundo exterior. Com o tempo, muitas começavam a esquecer aspectos de sua própria cultura, idioma materno e até mesmo os rostos de familiares queridos. Essa perda gradual de identidade era uma forma de controle psicológico que as tornava menos propensas a tentar fugir ou resistir.
As que conseguiram manter algum senso de identidade ao longo dos anos desenvolveram métodos secretos de preservar suas memórias e tradições. Algumas criavam canções aparentemente inocentes, que na verdade continham histórias sobre suas famílias e terras natais. Outras desenvolveram códigos visuais ou gestuais que usavam para comunicar com outras prisioneiras quando possível. Essas pequenas formas de resistência cultural eram frequentemente a única coisa que as mantinha mentalmente sãs durante anos de cativeiro, mas também representavam um risco constante, pois qualquer sinal de organização entre prisioneiros era severamente punido. A documentação histórica mostra que algumas jovens nobres conseguiram eventualmente ganhar posições de relativa confiança dentro das comunidades vikings onde foram mantidas. Tornaram-se administradoras de propriedades, tutoras de crianças ou até mesmo conselheiras informais de suas famílias captoras. No entanto, essa aparente melhoria em suas condições não significava liberdade real. Elas permaneciam propriedades que podiam ser vendidas, punidas ou eliminadas a qualquer momento se deixassem de ser úteis ou se fossem percebidas como ameaças. Muitas dessas mulheres viviam em constante terror de cometer algum erro que pudesse resultar em sua volta às condições mais brutais de cativeiro. O destino das crianças nascidas dessas uniões forçadas representava uma camada adicional de tragédia para essas jovens nobres. Mães eram forçadas a criar filhos que eram simultaneamente seus próprios descendentes e símbolos vivos de sua violação e perda de liberdade. Muitas desenvolviam relacionamentos complexos e conflituosos com essas crianças, amando-as como mães naturalmente fariam, mas também vendo nelas lembretes constantes de sua situação desesperadora. Quando essas crianças cresciam, frequentemente não entendiam a posição de suas mães e às vezes as até viam como inferiores devido à sua condição de escravas. Bloco 4. 1000 palavras. Os anos finais de vida das jovens nobres que sobreviveram ao cativeiro viking revelam talvez o aspecto mais trágico de suas histórias. Aquelas que viveram tempo suficiente para envelhecer descobriram que sua utilidade diminuía drasticamente conforme perdiam a aparência jovem e a capacidade reprodutiva que inicialmente as tornaram valiosas. Muitas foram simplesmente abandonadas ou vendidas por preços insignificantes para trabalhos pesados que rapidamente consumiam o que restava de sua saúde e vitalidade. Outras foram mantidas apenas enquanto suas habilidades especializadas permaneceram úteis, sendo descartadas assim que treinaram sucessoras mais jovens para substituí-las. A memória e o conhecimento que essas mulheres carregavam sobre suas culturas originais frequentemente morriam com elas, representando uma perda cultural incalculável para as gerações futuras. Algumas tentaram passar adiante suas tradições e histórias através de filhos ou netos, mas essas transmissões eram necessariamente fragmentadas e distorcidas pelas circunstâncias do cativeiro. As próximas gerações cresceram com apenas pedaços confusos de informações sobre suas heranças culturais, sem nunca compreender completamente a riqueza das tradições que suas ancestrais haviam sido forçadas a abandonar. Registros arqueológicos de cemitérios vikings contêm evidências perturbadoras sobre os enterros dessas mulheres. Muitas foram sepultadas sem os rituais apropriados de suas culturas originais, mas também sem receber os rituais funerários vikings completos, reservados para membros plenos da comunidade. Seus túmulos frequentemente continham objetos misturados que refletiam sua identidade cultural fragmentada. Joias de suas terras natais misturadas com itens vikings, símbolos cristãos ao lado de amuletos nórdicos pagãos. Esses enterros híbridos contam uma história silenciosa sobre vidas vividas entre mundos, sem nunca pertencer completamente a nenhum deles. Algumas jovens nobres conseguiram, através de circunstâncias excepcionais, eventualmente comprar ou negociar sua liberdade após décadas de cativeiro. No entanto, essas mulheres descobriram que não tinham para onde voltar. Suas famílias originais estavam mortas ou dispersas, suas terras haviam sido redistribuídas ou destruídas, e elas próprias haviam mudado tanto que não conseguiam mais se adaptar às culturas de onde vieram. Muitas dessas libertas passaram seus anos finais como mendigos ou trabalhadores itinerantes, carregando conhecimentos e memórias que ninguém mais valorizava ou compreendia. O impacto psicológico a longo prazo do cativeiro nessas mulheres manifestava-se de formas que os observadores medievais raramente compreendiam ou documentavam adequadamente. Muitas desenvolveram o que hoje reconheceríamos como transtorno de estresse pós-traumático severo,
sofrendo de pesadelos constantes, episódios de pânico e incapacidade de formar relacionamentos emocionais saudáveis. Outras se tornaram completamente retraídas e silenciosas, existindo em um estado de entorpecimento emocional que as protegia de mais dor, mas também as isolava de qualquer possibilidade de alegria ou conexão humana genuína. Os documentos históricos ocasionalmente mencionam mulheres idosas em comunidades vikings que falavam idiomas estrangeiros e possuíam conhecimento sobre terras distantes, mas sempre de forma periférica e sem reconhecer suas origens trágicas. Essas referências casuais representam tudo o que resta da documentação oficial sobre o destino final das jovens nobres capturadas, uma invisibilidade histórica que espelha como elas foram tratadas durante suas vidas, como objetos úteis quando conveniente, mas nunca como seres humanos dignos de registro ou memória. A análise moderna desses eventos históricos revela padrões sistemáticos de violência e exploração que se repetiram em diferentes culturas e períodos históricos. O destino macabro das jovens nobres capturadas pelos vikings não foi um fenômeno isolado, mas parte de sistemas mais amplos de guerra e comércio que tratavam seres humanos como mercadorias. Compreender essas práticas históricas nos ajuda a reconhecer e combater formas similares de exploração que ainda existem no mundo contemporâneo, mostrando como certas formas de violência sistemática podem persistir através dos séculos se não forem ativamente combatidas. As escavações arqueológicas continuam revelando novos detalhes sobre as vidas dessas mulheres, cada descoberta adicionando mais peças ao quebra-cabeça de suas experiências. Análises de DNA de restos mortais confirmam as rotas de migração forçada, enquanto estudos de isótopos nos ossos revelam mudanças drásticas na dieta que refletem suas mudanças de status e geográfico. Esses métodos científicos modernos finalmente estão dando voz às histórias que foram silenciadas por 1000 anos, permitindo que as experiências dessas mulheres sejam reconhecidas e lembradas. Chegamos ao final de mais uma jornada pela história que poucos querem contar, mas que todos precisamos conhecer. Se este conteúdo tocou seu coração ou abriu seus olhos para realidades históricas que geralmente ficam escondidas, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Mais do que números, vocês são uma comunidade de pessoas que valoriza a verdade histórica e a memória daqueles que não tiveram voz. Deixe nos comentários suas reflexões sobre essa história. Conte sua cidade e, se tiver sugestões de outros temas históricos que gostaria que explorássemos, compartilhe conosco. Juntos, continuamos dando voz àqueles que o tempo tentou silenciar. Sua participação torna possível esse trabalho de preservar e compartilhar essas histórias importantes. Até o próximo vídeo, obrigado por fazer parte dessa jornada pela história real.